Olá para você ligado na Rádio Fortaleza FM 90,7, começando mais um Foca no Esporte, um quadro esportivo de iniciativa do Projeto Focas. Caso você ainda não nos siga nas redes sociais e não seja um dos nossos milhões de seguidores, que ótimo, porque você pode começar agora no Facebook Projetos Focas, no YouTube e no Instagram Os Focas. Foca aqui que hoje o papo é sobre futebol cearense, Ceará e Fortaleza. E aqui na mesa comigo hoje, ele veio hoje, ele não faltou, graças a Deus, está o João Marcos, como é que tá? Tudo bem, vamos lá, né? Tudo certo? Tem o pau nesse jogador Tá aí. melhorzinho da doença. Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Leonardo? Fala, parceiro. Tô bem demais e pronto pra trazer números do Fortaleza do pra meter Rogério o Ceni. pau no Ceará hoje. Eita, Não meter negócio de foco jogar aqui não. Como é que tá, Felipe? Bom dia a todos, né? Esperar que essa rodada de hoje do Ceará, na quarta-feira, e o jogo do Fortaleza, sábado, que espera-se um recorde de público, né, no brasileiro da Série B. Deus quiser, o Ceará vai sair bem. Como é que tá, Francisco? Tudo bem, show de bola. Estamos aqui. Então, penso eu que nós podemos chamar a posse do Rogério Ceni como técnico do time do Fortaleza como um renascimento para ambos, tanto para o próprio Rogério Ceni como também para o Fortaleza. Mas antes de dar qualquer opinião a respeito disso, eu quero chamar o Leonardo e o Francisco para apresentarem para a gente, aqui da mesa e para você que nos escuta através da Rádio Fortaleza FM, um quadro geral sobre a evolução do time do Fortaleza desde a posse do Rogério Ceni. Por favor, Leonardo. Sim, falando em relação ao Rogério Ceni, né? Ele assumiu Fortaleza justamente dia 15 de dezembro do ano passado. 15 de dezembro do ano passado ele foi apresentado. A preparação do time foi no dia 27, né, de dezembro, também daquele ano. E em relação ao Rogério Ceni, eu tenho que falar um pouco a respeito dele, que está começando agora, né, nesse mercado de treinadores. É uma promessa, claro, o Rogério Ceni é um cara estudioso, né, certamente dirigiu o São Paulo, a gente sabe do potencial dele, mas teve problemas a respeito de tentar engatar, fazer com que o time jogasse, rendesse o que se esperava, né? Ele perdeu o cargo justamente na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Eu da acho que Série isso A. se deve à falta de, não digo de preparo, mas à falta de experiência do Rogério Ceni. Olha, nessa linha aí de raciocínio, eu acho que sim, né? Talvez ele, por ter pego o São Paulo logo, um elenco muito bom, né? Se vocês forem avaliar o São Paulo, a grandeza do São Paulo também, era para ele ter começado na base, né? Eu acho que dessa maneira ele pegaria uma rodagem melhor. Num time grande como o São Paulo é um pouco arriscado. Ok, tem mais Sim, informação pra gente? Eu vou pegar os números do Rogério Ceni no Campeonato Cearense e também na Série B, né? O time do Fortaleza tem um aproveitamento muito interessante. O Fortaleza no Campeonato Cearense e também na Série B. Foram 9 partidas disputadas no Campeonato Cearense, isso na primeira fase. Foram 7 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Essas 2 derrotas ocorreram justamente contra o Horizonte. O time estava fazendo uma espécie de laboratório, como mesmo o Francisco já havia dito isso, né? E contra o Ceará, ele tentou ver se, de uma certa forma, jogasse de igual para igual contra o Ceará. É claro que o Fortaleza teve alguns pontos positivos, né? Mas o Ceará teve um melhor aproveitamento, domínio de posse de bola, o time atacou mais. Esses jogos já foram sob a chefia do Rogério Ceni? Já era sobre a chefia do Rogério Ceni. O Fortaleza teve um empate e, se não me falha a memória, foram 3 vitórias do Ceará. Teve alguma grande mudança do técnico anterior para o Rogério Ceni? Quer dizer, essa transição foi muito forte, pesada, dá para perceber bem o melhoramento do time com a chefia do Rogério Ceni? Eu não digo assim, melhorar, porque o Antônio Carlos Zago estava fazendo um bom trabalho também, né, no Fortaleza, né? Foi ele que subiu com o Leão no passado, sim, né? sim. Tupi. E só que o Antônio Carlos ele deixou o time porque recebeu uma proposta muito boa, Figueirense, se não me falha a memória, amigos aqui concordam, enfim, alguém tem Figueirense. E aí o Rogério Ceni veio, uma questão de marketing também, ano do centenário do clube, né, e acreditam no trabalho do Rogério Ceni, né? E o Fortaleza está aí fazendo um bom trabalho, né? Ele fez 22 gols no campeonato cearense, primeira fase, na segunda fase gols marcados foram 6 e teve apenas uma derrota, um empate, 3 vitórias, foram 5 jogos, né? O campeonato cearense, que é com todo respeito, mas essa tabela é um pouco
Eu acho. Fraco. Eu fajuto, né? Dizer faz, assim. né, fuleiragem. É. Francisco, tu pode continuar, por favor. Na hora. E a gente vai aqui falando um pouquinho da... Terminando o Cearense, que o Fortaleza pegou o Floresta, deu no Floresta 2 vezes, por 3-1, tanto pelo ida como pela volta. E chega na final, ele perde pro Ceará. Embora que o Fortaleza começou bem, mas não tinha um time para bater de frente com o vovô. E isso aí pesou muito pro Rogério Ceni e a estrutura do Fortaleza, né? Tanto futebol como psicológico. Como Eu disse, né, o Rogério Ceni, que era difícil achar erros no time do Ceará. Era. Até disse que não ficava chato o Ceará ser campeão, né? Não ser campeão. E eu acho que, perguntando a qualquer torcedor do Fortaleza, eu acho que ninguém acreditava que o Fortaleza ia fazer essa campanha toda que vem fazendo. São 7 jogos, 19 pontos, um empate e 6 vitórias, né? Isso. Isso é impressionante. Esses Tu acha, números... tu acha, Francisco, que, como disse o Leonardo, o feito do Fortaleza agora não, em dezembro do ano passado, na verdade, ter ido para a Série B, é um feito do técnico anterior. Mas, pelo que eu tô vendo, o Rogério Ceni tá conseguindo segurar bem essa bola, não tá? Tá, e tá fazendo um trabalho dentro de um planejamento que foi traçado, né? Que era manter essa base aí de Fortaleza. Não deu certo no título estadual, mas quem sabe o brasileiro aí possa dar Alegria. uma alegria ao torcedor do Fortaleza. Tu acha, Francisco, que o Fortaleza tem chance de chegar à Série A? Por esse começo tem. E eu acho muito difícil ele ficar fora. O que tu acha, Leonardo? Em relação a isso aí, eu acho que tá cedo, mas a gente pode colocar como Fortaleza um dos favoritos a brigar, né? Porque tá cedo, são 7 rodadas já disputadas. Você vê que a Série B não tem nenhum medalhão. É verdade. Você olha que o não Curitiba tá lá embaixo. Isso, sem dúvida. Goiás lá embaixo. Boa Esporte também, né? Boa Esporte também fazendo corre por bons fora. trabalhos. Chamando agora o João Marcos, o que tu acha da posse do Rogério Ceni no time do Fortaleza, como técnico do Fortaleza? Foi uma coisa boa ou uma coisa ruim, na tua opinião? A curto e a longo prazo. Na minha opinião, eu vou destacar 2 tópicos. Primeiro, a visibilidade do Fortaleza teve. Foi muito grande, até porque ele é o maior ídolo da história do São Paulo. Tu acha que foi um marketing do Fortaleza, chamar o Rogério Ceni? Um marketing muito grande. A mídia paulista e a mídia carioca caíram em cima do Fortaleza. Foi na apresentação, em todos os sentidos. Você vê que o Rogério Ceni está dando entrevista para vários programas que são nacionalmente transmitidos, tanto TV aberta como fechada, e trouxe uma visibilidade que o Fortaleza até então tinha perdido com a Série C. E em relação a futebol, a táticas, eu estou gostando muito do trabalho dele. Acho que o Fortaleza está jogando eu acho ainda um time limitado, porém joga bem. Né? A gente vê um padrão de jogo. Ele está evoluindo. Exatamente. E é um time que não precisa de tantos craques. Né? Se você for pegar, não precisa fazer contratações de peso, trazer medalhões para uma Série B, porque os jogadores que chegam entendem a filosofia de trabalho do treinador, entendem a filosofia do clube. E assim o Fortaleza se torna, com a gordura que está adquirindo, um sério candidato ao acesso. Felipe, o que essa visibilidade que o Rogério Ceni trouxe para o time do Fortaleza acrescenta ao time? No que isso é bom para o Fortaleza, essa visibilidade? Olha, primeiramente, essa campanha que o Fortaleza está fazendo, para mim, não era novidade. Porque se você analisar a tabela da Série B dos anos anteriores, os times que o Fortaleza perdeu no mata-mata, como o Oeste, como o Juventude, como o Brasil de Pelotas, como o Macaé, esses 4, quando subiram da Série C para B, eles não fizeram investimento. Terminou a Série B, a posição de quem? Do Juventude, 7º colocado, do Brasil de Pelotas, 8º, do Oeste, 9º. Tu acha o Macaé que subiu um ano e caiu no outro, né? Sim, o Macaé teve essa exceção, né? Mas esses times que subiram contra o Fortaleza no mata-mata, eles tudo terminaram ali entre os 10, sem fazer Eles relaxaram. Eles relaxaram. Não é que relaxaram, eu acho que também faltou investimento para poder alcançar uma Série A. Porque sem investimento nenhum, eles não fizeram investimento, esses 3 times, mas conseguiram ficar entre os 10 colocados da Série B.
Então, eu vejo o Fortaleza como um padrão de jogo. O Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni disse no Cearense que o Ceará era superior ao Fortaleza, realmente o Ceará era superior ao Fortaleza. A gente concorda com isso que o Rogério Ceni falou. Eu concordo com isso que o Ceará era superior. Agora, Hoje inverteu, né? Hoje inverteu. Hoje inverteu. Por quê? E eu gostei do Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza. Ele cravou o Rogério Ceni. Todo mundo bancou. Todo mundo já pedia a cabeça do Rogério Ceni, né? Porque perdeu, tava vindo jogando muito ruim. Só que assim, quando você tem um planejamento a ser traçado e você confia no trabalho da pessoa, né? Aí você banca. E o que me preocupa assim na equipe do Fortaleza é o quê? São peças de reposição. Porque o Fortaleza tem um time titular, tem um padrão de jogo, mas se a gente olhar para o banco de reserva, né, é uma escassez. Pode falar, Leonardo. Obrigado. Mas chegou agora, né, algumas contratações boas, se vocês forem avaliar. O Marcinho, né, o jogador revelado do Internacional, com passagem pelo Ipiranga, Brasil de Pelotas, outros times aí do Sul, né. Ele fez Marcinho estreou ou vai estrear? Vai estrear, né. Quando? Possibilidade de ele estrear no sábado contra o Sampaio Corrêa, mas é opção para o banco. O Marlon, o Marlon, né? O Marlon também chegou do Sampaio. O Marlon também, Sampaio Corrêa. Sábado, agora no dia... Isso, e o Dia Ninho. 2. E o Ninho, né? O Ninho, né? Ninho. Do Paraná. Minho. O nome dele é Guilherminho, né? Minho. Só não é minha, mas é minho. Eu vejo que a grande contratação do Fortaleza essa temporada, na minha opinião, é o Dodô. Acho um grande jogador. Concordo. Chegou, caiu como uma luva no time, se tornou titular muito rápido. Acho que foi a grande contratação do Fortaleza. E você vê, ó, a equipe do Fortaleza, você tem 4 jogadores de alta mobilidade ali no sistema ofensivo. O que dificulta, né, a parte defensiva da equipe adversária. É muito complicado para marcar, porque são 4 jogadores que se movimentam muito, né? Aí atrás você tem o quê? Você tem um Delay, que é o cabeça de área, o homem da contenção, e tem o Jean Patrick, né, que ninguém esperava que jogar essa bola que tá jogando. Mas o Fortaleza tem que fazer de tudo para segurar o Jean, porque tem proposta da Arábia. Então, toda semana que a galera errar um do Fortaleza, né? Tem que ter uma... Como disse, foi tu que falou, foi João Marcos, que essa visibilidade do Fortaleza também tem esse aspecto negativo, né? Sim. Ele mais visível, os jogadores ficam mais evidentes. Assim, não é só os clubes maiores, né, não é tendem só, a chamá-los. Não é só na questão de sair para exterior, né? A gente sabe que a Série B é uma grande vitrine para a Série A. Muitos jogadores da Série B, eles vão até mesmo na mesma temporada para a Série A. Então o Fortaleza tem que tomar esse cuidado, porque, por exemplo, eu dei o exemplo do Dodô, que foi a melhor contratação pelo que eu estou vendo até agora, a melhor contratação do Fortaleza. E eu fiquei sabendo que o Dodô ele já tem uma proposta do São Paulo. Então tem que ter também esse cuidado de você lapidar o jogador, mas blindando ao mesmo tempo ele, para você também não perder suas peças, não sofrer, por exemplo, o que o Corinthians vai sofrer agora, né? Que é um time que vai perder muitos jogadores, já perdeu o treinador. É possível o Cássio, né? Exatamente. Porque o cara ele quer ele, né? Exatamente. Então quando você tem assim um elenco que está se destacando, é absolutamente normal você estar na vitrine do futebol brasileiro. E aí vem aquela questão do Rogério Ceni ser o cara do marketing ali. Porque o Fortaleza, além de ser o líder da Série B, ele já está avisado pelo fato de ser treinado pelo Rogério Ceni. Felipe, uma pergunta para ti. Uma pergunta em 2 etapas. O padrão de jogo do Fortaleza depende do esquema tático do time? Por que dessa pergunta? Porque, pelo que falou o João Marcos, para que o Fortaleza, caso o padrão de jogo dependa do esquema tático, o Fortaleza tem risco de perder esse padrão de jogo pelo fato dos jogadores estarem em evidência. Ele talvez não consiga manter os jogadores no time. Olha, eu acho que o Rogério Ceni, esse campeonato cearense, eu acho que foi mais para ele testar, né? Claro que ele perdeu o campeonato para o maior rival, só que ele tinha tanto um padrão já de jogo confirmado, só que ele estava testando os jogadores, né? Então, eu acho que a equipe do Fortaleza, né, é um elenco a ser batido. E eu acho que esse padrão que o Rogério Ceni conseguiu implantar no Fortaleza, eu acho que ele vai ser quebrado só quando
realmente ele encontrar uma equipe competitiva mesmo, que esteja jogando no auge, né? Retomando o futebol, por exemplo, um Goiás da vida, um Coritiba da vida, que o Coritiba perdeu ontem pro Londrina, mas jogou a bola. O Coritiba está crescendo a cada rodada. Então são esses times que ao longo do campeonato vão crescendo. E eu acho que o padrão do Rogério Ceni tá bom demais. Por simples fato de cada um dos jogadores, dos 11 jogadores, se doar em campo, né? No campeonato passado, a gente não via isso no campeonato da Série C. Jogadores totalmente sem qualidade, errava passe com 10 metros de distância do outro. E para fugir um pouco do tempo, o melhor jogador do Fortaleza que eu acho pra mim se chama Edinho. Ele puxa naquela ponta. Eu acho que ele carrega assim, metade do Fortaleza naquela ponta, porque as jogadas, né, a transição rápida que o Fortaleza faz do campo defensivo para o ataque, passa sempre ali pelos lados, pelo Edinho. Em relação ao Fortaleza ainda, né, só para trazer alguns números de público no estádio, o melhor público do Fortaleza nessa temporada foi justamente no clássico contra o Ceará, pela Decisão. Pela decisão do certame, né, aquela derrota do 2-1, né, e foram 19 mil, né, 19? Não, 39. Não, 39, desculpa. 39, só corrigindo. 39.920. Público pagante, né? Para falar bem de futebol cearense, a gente não pode deixar de fora o vovô, né? É necessário e é indispensável falar do time do Ceará, que não vem passando por uma boa fase, infelizmente. Já se passam 6 rodadas e nada 7. do primeiro triunfo. 7 rodadas? 7. Hoje é o oitavo. Já se passam 7 rodadas e nada do primeiro triunfo do vovô no certame nacional. O Ceará acumula 3 pontos na tábua de classificação com 3 empates e 3 derrotas. Nas estatísticas inclui-se 4 gols assinalados e 9 balançadas nas redes. Uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro Série A, o que resultou na queda do treinador Marcelo Chamusca. Pois é, essa campanha foi a gota d'água. Primeira rodada, o Ceará foi a Pacaembu, lá em São Paulo, e perdeu para o Santos. Aqui a gente esperava uma reabilitação, não passou do empate 0-0 com o São Paulo. Segunda rodada em casa de novo, 3-0 com o Flamengo. Foi para fora, jogou com o Corinthians, chegou a abrir o placar, mas no final do jogo cedeu o empate. Quando todo mundo esperava que seria o revés do Ceará, seria a primeira vitória, ele tomou um susto aqui com o América Mineiro. O América chegou a abrir 2-0 aqui. E no final do jogo, tá até um lance polêmico. Tem gente que disse que foi pênalti, que não foi pênalti. Mas o Ceará saiu de campo com 2-2 no placar. Foi até Salvador e lá perdeu por Vitória, que custou o cargo do Marcelo Chamusca, né? Quase um ano no comando do Ceará, entregou o cargo. Os jogadores que demitiram o treinador, né? Porque aquele pênalti ali do Everson. Acho que eu discordo completamente. Assim, ao meu ver, porque aquele lance que o Everson sai do gol, Um pênalti não era pra ter. pênalti não demite treinador. Mas os jogadores naquela partida eu percebi que queriam demitir o treinador, porque aquele pênalti ali foi um pênalti infantil eu não vejo do goleiro. Não, mas não Ele esse sai não é um falha. motivo pra você querer demitir um treinador, é fazer um pênalti. O que Acho demite o treinador são resultados. Exatamente. Aí Se o você time vê perde, aquela- mas vinha jogando bem ou vinha vencendo, é o caso do Fortaleza, não ia acontecer nada. Francisco, por favor. Sim, aí Salvador pra cá veio pro Castelão, onde recebeu o Grêmio. O Grêmio já era esperado uma derrota, só que foi na surpresa, num passe errado do Juninho. O cara foi lá e meteu pro fundo da rede. Resultado que o Ceará saiu de campo derrotado, e nada dessa vitória. E também esse jogo marcou a estreia do Jorginho. Jorginho, que chegou no meio da semana passada. Ele não estava na beira do campo no jogo do CRB. Foi a chance dele se recompor. Ao contrário do Fortaleza, eu vejo nenhuma evolução do Ceará do Campeonato Cearense pra cá. Uma involução. Exato. E ele estava muito bem. Tava muito bem, mas assim, a gente tem que destacar um ponto. Campeonato Só pra- Cearense, só pra- É uma coisa. Acrescentar na tua resposta. Eu percebi que depois da derrota pro Santos, ele não ganhou uma única rodada. Nem na Copa do Nordeste. mas aí vem daquela questão. O Campeonato Cearense então, tem um nível de um nacional. É muito fraco, né? Com todo respeito aos times do interior.
Mas se você pegar o Guarani, o Uniclinic, o próprio Ferroviário que está na Série D, não chega ao nível do Santos, apesar do Santos estar em má fase, mas é o Santos. Não chega ao nível do Corinthians, não chega ao nível de um Sport, de um próprio América Mineiro, que todo mundo achou que o Ceará ia passar o carro aqui no Castelão. O América jogou muito. Primeiro tempo, especialmente. Então, tem que também fazer o porquê disso tudo. O Ceará não se preparou para a Série A. Ele não fez contratações que fizessem do time mais forte. Ele manteve o elenco. Beleza. A espinha dorsal do time do ano passado. Só que as contratações que o Ceará fez, elas foram muito fracas para o nível de Série A. Né? Jogadores que, por exemplo, eu vou citar a última, o Fabinho. Eu já vi jogos do Fabinho, mas ainda acho que é muito fraco para um time que está precisando vencer. Né? O cara pode chegar aqui e arrebentar, ser o novo Ricardinho, que era até um desconhecido pra gente, se tornou ídolo do Ceará. Pode o cara chegar aqui e jogar muito, né? Queimar a língua de todos nós aqui. Mas as contratações estão sendo feitas, elas não estão sendo... surtindo efeito. Não é que estão surtindo efeito, é porque não é uma contratação que chega e o cara... aquele cara que chega e decide jogo. Não é aquele cara que chega e você sabe, botar esse cara o time vai melhorar. Não, é aquela coisa que é a incerteza. E nesse momento, o Ceará está vivendo uma crise, não pode viver de incerteza. Tem que chegar, tem que fazer contratações que... E resolver logo. Exatamente. Felipe, ao que se deve a decadência do time do Ceará? Olha, primeiro ao futebol, né? Futebol que esse elenco do Ceará vem apresentando, futebol muito fraco. Primeiro, essa última partida que teve com o Grêmio, o Ceará correu atrás do Grêmio. Essa parte ofensiva do Ceará, fraca. Elton, Felipe Azevedo, Ricardinho, não produzem nada pro time, né? Então, a situação do Ceará é muito complicada, né? Apresentou 2 peças novas, que foi o Yuri e o Eder Luiz, mas são peças fracas. Claro que tem que ter oportunidade, mas pelo que eles vinham apresentando nos recentes clubes, são peças fracas. Então é muito complicada a situação do Ceará, né? Falta de planejamento, né? Achava que esse elenco poderia dar certo na Série A, como nos anteriores, em 2009, quando ele subiu, que boa parte do elenco veio da Série B naquele ano. Então é muito complicada mesmo. O torcedor tem que ficar de cabeça inchada, pensando como é que esse Ceará vai sair dessa situação, porque não é fácil. Tem Chapecoense agora, aí domingo tem Cruzeiro, aí vem Atlético Mineiro e Palmeiras, não é isso? 4 pedreiras, rapaz. Aí você fica pensando, rapaz, quando é que o Ceará vai ganhar uma? De quem? Porque a Série A a gente não escolhe adversário, não. Não tem jogo fácil, não. E é como o meu amigo João Marcos falou, o Ceará tem que contratar peças que chegue para dar conta do recado. Jogadores de nome, que esteja, por exemplo, no banco de reservas de um Cruzeiro, de um Fluminense. Não apostas, porque o campeonato já iniciou. Estamos na 7ª rodada, vamos para a 8ª. Hoje, agora. A situação é muito complicada. Já está cheio de apostas. Se contratar só apostas, tudo bem, pode dar certo, pode, mas é muito difícil. A respeito do jogo de hoje contra o Chapecoense, né, hoje dia 30/5, Leonardo, quais as chances do Ceará nesse jogo de hoje? A meu ver, o Ceará pode ganhar? Tem possibilidade sim de ganhar, né? Sempre tem, né? Tem, claro, a meu ver, porque metade. Se tá jogando, pode ganhar. Mas assim, né, avaliando o Ceará ele tem um elenco bom, né? Porque você tem Felipe Azevedo, ele é um bom jogador, tem qualidade, joga. Né? Quando jogava no esporte, arrebentava. Né? Até a primeira passagem dele com o Ceará. Até a primeira passagem dele, né? O Ceará ele tem bons jogadores. O que tá faltando nesse time, eu acho que é empenho mais dos jogadores. De jogar, se doar mais pelo clube. Né? Eu acho que falta isso. E só falando em relação o Jorginho, né? O Jorginho ele é um treinador com muita experiência, muita rodagem na Série A. Né? Campeão mundial pelo Brasil, 94. Né? Pois é. E foi auxiliado também, né, na última... Do Dunga. Então, né? Então, ele tem muita experiência. Os clubes também grandes da Série A. Escalão mesmo lá em cima. Flamengo, o Vasco, Figueirense, né, o Goiás, esses times que já passaram pela Série A. América Mineiro, Ponte Preta, Bahia. Então, acredito eu que o Ceará, ele vai, sim,
vai ganhar. Acredito que a primeira vitória vem. Se a primeira vitória vier, o Ceará tem tudo para deslanchar. Eu sei que você que está ouvindo a gente está louco para que isso acabe, essa tortura falando mal do Ceará, mas infelizmente a gente tem que dar os fatos aqui. Não é verdade? Então, só lembrando para você que está nos ouvindo através da Rádio Fortaleza FM, de nos seguir no Facebook, Projeto Os Focas, no YouTube e no Instagram, Os Focas. E logo mais esse quadro vai estar sendo postado nas redes sociais para você ter acesso, ok? Então foi muito bom voltar com a sua audiência aqui e até o próximo Foca no Esporte, se Deus quiser.